Henker que vive duas vezes. Capítulo 8. Tutorial 6. Capítulo 8. Tutorial 6. Barulho asterisco. Um espantalho de bronze de repente avançou e se moveu rapidamente, bloqueando o caminho de Yon-Woo. No entanto, Yon-Woo torceu o corpo para evitá-lo. O espantalho então começou a diminuir a distância entre eles, correndo em direção a Yon-Woo. Yon-Woo tropeçou na perna do espantalho enquanto ele corria em sua direção. Sua perna doía por causa da dureza do espantalho, mas a dor era tolerável graças aos músculos desenvolvidos de Yon-Woo. Então, outro espantalho veio da frente. Yon-Woo dobrou o braço e bateu no peito do espantalho com o cotovelo. Aproveitando o empurrão, ele passou por baixo do braço e passou direto por ele. Várias armadilhas também foram ativadas em conjunto, mas nenhuma delas conseguiu impedir Yon-Woo. Sua destreza aumentou em 1 ponto. Sua saúde aumentou em 1 ponto. A proficiência da habilidade, fortalecimento dos sentidos, aumentou 15,6%. A proficiência da habilidade, fortalecimento dos sentidos, aumentou 16,9%. Seus pontos de atributos aumentaram quando ele rompeu as armadilhas. Os movimentos de Yon-Woo tornaram-se mais sofisticados à medida que seus atributos aumentavam, fazendo com que sua proficiência em habilidades também aumentasse. Então, com seus sentidos mais aguçados, ele passou por mais armadilhas que levaram a outro aumento nos pontos de atributos. Aumento nos pontos de atributos, aumento na proficiência das habilidades, aumento nos pontos de atributos. Graças a esse ciclo, Yon-Woo foi capaz de alcançar um crescimento notável em um piscar de olhos. É muito mais rápido do que quando passei pela sessão A. Yon-Woo tinha confiança em si mesmo. Seus pés eram muito mais leves e suas mãos transbordavam de força. Quando restavam apenas cerca de 10 espantalhos à sua frente, um dos espantalhos, que até agora apenas bloqueava o caminho, revelou pela primeira vez os seus dentes afiados. Como se fosse humano, endireitou os ombros com firmeza e atacou o lado de Yon-Woo. Bang asterisco. Uma sensação dolorosa o atingiu, como se ele tivesse batido em uma parede com toda a força que pôde. A mesma dor que sentiu quando foi atingido pela primeira vez por uma flecha de aço. Ele caiu vários metros para trás quando a dor sufocante o fez franzir a testa. Por outro lado, o espantalho não se moveu nem 1 centímetro de onde havia atacado Yon-Woo. Ao contrário dos espantalhos que ele viu anteriormente, a superfície deste brilhou com uma tonalidade vermelha como se fosse feita de cobre. Seus ombros fortes emitiam uma sensação avassaladora. Esse é o cara que imita os jogadores? Espantalho de cobre. Um espantalho que imita os movimentos e ações do jogador. Também é capaz de atacar dentro de um determinado alcance. Seu irmão fez uma referência separada para este. O verdadeiro chefe da sessão A não são apenas espantalhos. O verdadeiro negócio são os 10 fantoches de cobre bem no fundo. Eles copiam os movimentos dos jogadores e irritam seus nervos. O corpo deles também é forte como o inferno. Então ficamos obstruídos por eles por um longo tempo. Existem 2 maneiras de avançar. Uma maneira é lutar de frente. A outra maneira é para dominá-los. Yon-Woo segurou firmemente sua adaga. Os bonecos de cobre testaram os jogadores com o que eles desenvolveram e adquiriram ao longo da sessão A. Quando 3 jogadores formavam uma equipe, 3 espantalhos apareciam para bloquear o caminho. Se houvesse 5 jogadores, da mesma forma, haveria 5 espantalhos. Os espantalhos copiaram as habilidades dos jogadores, obrigando-os a se superarem. Se o fizessem, poderiam passar pela sala do chefe, mas se não o fizessem, ficariam amarrados aqui para sempre. E se não conseguissem fazer isso, a única alternativa seria a morte. No entanto, Yon-Woo superou repetidamente seus limites ao romper a sessão A várias vezes. Esses fantoches de cobre eram irritantes, mas não parecia que representariam um problema. O que mais o incomodou foi que seu plano de invadir a sala do chefe de uma só vez foi prejudicado por uma simples boneca. Ele abriu bem seus olhos dracônicos e encontrou as falhas espalhadas por todo o boneco de cobre. E no minuto em que ele tentou esfaquear o boneco, funciona com um sensor. Encontre o sensor e destrua-o. Ele ouviu uma voz vindo de um canto. Yon-Woo já estava ciente de sua presença graças aos seus sentidos, mas apenas o ignorou porque não queria se envolver. O boneco de cobre levantou a mão e apontou para a cabeça de Yon-Woo. Yon-Woo inclinou-se ligeiramente para o lado, agarrou uma de suas juntas e torceu-a. Rachadura asterisco. O antebraço da marionete dobrou em uma direção bizarra. Yon-Woo então atacou seu peito, segurou a adaga em um aperto reverso e esfaqueou 3 vezes em suas falhas. No final, ele ajustou a pegada e bateu no abdômen com toda a força que pôde. Quang asterisco. O boneco de cobre explodiu em dezenas de fragmentos e se espalhou em todas as direções como fogos de artifício. Asterisco farfalhar asterisco. Os pedaços do boneco de cobre se amassaram, levantando um pouco de poeira. Yon-Woo limpou a poeira dos ombros. O que aconteceu? Uma voz atordoada foi ouvida por trás. Yon-Woo lançou um olhar para trás. Num canto, onde as luzes mal chegavam, estava um jovem escondido, obscurecido pelas sombras. O jovem se assustou quando seus olhos se encontraram. Mas então,
Ele colocou mais força nos olhos e olhou para Yeon-woo como se recusasse a perder. Yeon-woo caminhou até ele sem rodeios. O jovem cerrou os dentes. Ele olhou para o lado para verificar o que estava ao seu redor. Quando percebeu que Yeon-woo estava caminhando em sua direção, ele olhou ainda mais atentamente. Mas, ao contrário de seu olhar corajoso, suas pernas tremiam um pouco. Mesmo assustado, ele tentou parecer forte caso Yeon-woo estivesse vindo com a intenção de machucá-lo. No entanto, isso só deu a Yeon-woo a impressão de um cachorrinho encharcado de chuva com o rabo ereto na frente de um tigre. Yeon-woo parou diante do jovem e perguntou em tom direto. Como você sabia? Sabe o que? A ponta do nariz do jovem enrugou-se. O fato de o boneco estar operando através de um sensor. Estou perguntando como você sabia disso. O que, isso é? Por um momento, o jovem não conseguiu responder direito. Mas Yeon-woo não o apressou. Ele olhou pacientemente até que o jovem deu a resposta certa. Esse jogador é um daqueles caras que vem invadindo a sala do chefe há muito tempo. Para onde foram os outros? Durante os 6 dias que passou na sessão A, houve uma equipe que teve os pés amarrados pelos espantalhos e ficou presa na sala do chefe. Naquela época, ele não estava interessado, então não prestou muita atenção neles. Mas agora, todo mundo se foi, exceto esse cara. Ele pensou por um momento que eles poderiam ter morrido enquanto lidavam com o boneco de cobre, mas não parecia. Não havia nenhum vestígio de cadáveres, apenas de alguém comendo sozinho. Entendo, ele foi abandonado. Ocasionalmente, houve casos como este. Casos de membros da equipe sendo descartados implacavelmente ao longo do tutorial devido à sua inutilidade. Na Terra, as pessoas apontariam o dedo para esse comportamento irracional, mas aqui isso não importava. Dentro do tutorial, onde os jogadores estavam focados em fazer conquistas, era natural formar grupos por necessidade, em vez de se conhecerem. Foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. O jovem estava em guarda contra Yeon-woo, mas Yeon-woo percebeu, só de olhar para ele, que ele estava muito fraco. Seus olhos estavam cheios de vergonha enquanto olhava para Yeon-woo. Ele queria fugir dessa situação, mas não conseguiu porque havia muitos espantalhos por perto. Yeon-woo começou a se perguntar como o jovem achava que seria capaz de entrar na torre e como ele conseguiu as qualificações para participar do tutorial. Consequentemente, Yeon-woo iria simplesmente ignorá-lo e deixá-lo em paz. Em primeiro lugar, ele não se importava com nada, exceto avançar no tutorial e alcançar os pioneiros. Não havia razão para sair do seu caminho e fazer algo problemático. Mas as palavras que o jovem gritou enquanto lidava com o boneco de cobre chamaram sua atenção. Que os bonecos de cobre operavam através de sensores. Yeon-woo mal percebeu isso graças aos seus sentidos aprimorados, e ele pensou que era algo que os jogadores comuns nunca notariam. Então Yeon-woo estava se perguntando como ele sabia disso. Para alguém que parecia ser tão fraco. Normalmente, a verdade era muito simples. Ele poderia ter notado um padrão nos movimentos do boneco de cobre depois de ficar preso na sala do chefe por um longo tempo e adivinhado. Ou, ele poderia ter lido o fluxo de mana dentro do boneco de cobre quando ele funcionou. Poder mágico. Foi maná. Era um problema não resolvido que assombrava Yeon-woo. Yeon-woo olhou para o jovem por algum tempo. Depois de murmurar um pouco, ele finalmente cuspiu algumas palavras. Eu vi. Você viu isso? Sim, os fios de mana, cercando a marionete de cobre. No meio da conversa, uma ideia passou pela cabeça de Yeon-woo. Então ele imediatamente ativou seus olhos dracônicos. As pupilas de seus olhos afundaram profundamente e olhos semelhantes aos dos répteis foram revelados. Ei! O jovem engasgou de surpresa. Pupilas com fenda vertical subiram sob a máscara branca. Não era estranho ficar com medo. Ignorando sua reação, Yeon-woo examinou-o da cabeça aos pés. Então ele riu. Por que você colocou esse visual? Por um segundo, o jovem estremeceu. O que? O olhar que você tem agora é um disfarce. O rosto do jovem endureceu. Yeon-woo colocou mais poder em seus olhos dracônicos. Então, uma presença muito pequena foi revelada dentro das dezenas de falhas que cercavam o jovem. Você tem cerca de 10 anos? Você é muito jovem, muito pequeno também, mas está muito embaçado para reconhecer seu rosto. Você não é um humano normal, é? O jovem cerrou os dentes e moveu a mão em direção à espada que havia deixado no chão. Ele estava pronto para pegá-lo, se necessário. O que você está planejando fazer comigo? Foi uma pergunta repentina. Yeon-woo inclinou a cabeça porque não conseguia entender a situação. O que você quer dizer? Eu disse, o que você está planejando fazer comigo? Você, por quê? Isso é porque eu. O jovem ia dizer alguma coisa, mas conseguiu morder a língua e calar a boca. Ele estava relutante em dizer mais alguma coisa. Yeon-woo bufou para ele. Eu sei o que você quer dizer, mas não me importa quem você é ou sua aparência. Então, o que me interessa é como você pode ver e lidar com mana. Estou apenas curioso para saber como. Então, você pode me dizer? O que? O jovem abriu amplamente os olhos. Yeon-woo acenou com a cabeça em direção à saída. É claro que eu não pediria que você me contasse de graça.
Vejo que você está preso aqui há algum tempo. Então, eu vou te ajudar. Você não pode conseguir comida ou atender a nenhum negócio aqui. Como isso soa, também não é ruim para você, não é? Os olhos do jovem estavam cheios de confusão. Tudo o que ele disse era simplesmente inacreditável. Se há outras razões que você não consegue identificar, ou se você acha que não é um comércio justo, bem, não posso evitar. Yon-woo achou que seria uma grande oportunidade se ele pudesse aprender como lidar com mana com esse jovem. A capacidade de ver mana. Isso significava que ele tinha uma extrema afinidade com a mana, mesmo entre aqueles que sabiam como lidar com isso. Se Yon-woo pudesse adquirir tal habilidade, seria muito útil para ele aprender como lidar com mana. Acima de tudo, mesmo que fosse um segredo que ele não tinha permissão para passar aleatoriamente para outras pessoas, seria fácil descobrir isso dele, já que ele estava lidando com uma criança. Quanto ao resto, não era da sua conta. É claro que se o jovem aproveitasse isso como uma oportunidade para pedir algo absurdo, ele recusaria imediatamente. Mesmo que não seja agora, ele ainda deverá ser capaz de encontrar uma maneira de lidar com a mana mais tarde. Vendo que nenhuma resposta veio do jovem, Yon-woo desviou a atenção dele e se virou. Parece que você não quer. Ei, espere um segundo. Yon-woo olhou para o jovem. Qual é o problema? Sobre o que você estava dizendo. É verdade, você realmente não sabe como lidar com mana? Eu não tenho nenhum motivo para mentir, tenho? De jeito nenhum. Você está dizendo que fez isso sem mana? O jovem olhou ao redor de Yon-woo com um olhar incrédulo. Pedaços do boneco de cobre quebrado podiam ser vistos. Um monstro que ele tentou tanto derrotar com seus companheiros de equipe, mas não se mexeu nem um centímetro. Foi uma marionete que sobreviveu através de toneladas de habilidades e ataques sem sequer um arranhão. Mas Yon-woo, com apenas alguns ataques, acabara de destruir a marionete e agora dizia que não sabia lidar com mana. Era simplesmente incompreensível, estava além do bom senso. Por outro lado, Yon-woo também não conseguia entender o jovem. Bem, acabei de fazer. O jovem lembrou-se de um homem da sua cidade natal que certa vez pintou uma paisagem maravilhosa e disse: é muito fácil.